E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Dona Leopoldina, a História Não Contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil. Então, se você já se interessou pelo título, já segue aí no vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque isso realmente ajuda muito o canal. Mas enfim, acabando aqui a sessão da mendigação, vamos para o vídeo. Esse livro aqui foi publicado em 2017 pelo Paulo Rezzutti, que, para quem não sabe, ele é um historiador brasileiro e ele inclusive tem um canal de história aqui no YouTube que é muito interessante. Eu particularmente adoro os vídeos dele, acho muito informativos, gosto do jeito como ele conta as histórias e não seria diferente aqui nessa biografia da nossa primeira imperatriz do Brasil, a Dona Leopoldina. Ao longo da história, o papel dela acabou sendo um pouco apagado, não é? Ela é conhecida até hoje. Eu lembro de estudar sobre o Brasil Império nas aulas de história na escola, e eu lembro de ouvir sobre a Imperatriz Leopoldina, mas ela fica mais num papel secundário, simplesmente como a imperatriz, a esposa do Dom Pedro I, a esposa que foi traída, que era muito submissa, que era muito apagada. E, na realidade, ela tem um papel muito, mas muito mais ativo na história do nosso país, muito mais do que a gente imagina. Ela, de fato, como diz o subtítulo desse livro, arquitetou a independência do Brasil. Muito mais ligeira que o Dom Pedro I foi, ela já estava ali de olho nas coisas para pela independência, não é? Então, enfim, vamos por ordem cronológica, vamos começar aqui falando sobre o nascimento da Leopoldina. A Leopoldina, ela era austríaca, ela nasceu em Viena em 1997. O pai dela era o Francisco I, imperador da Áustria. Ela cresceu num ambiente que não estava assim tão bacana na Europa. Hã, Tinha acabado de acontecer a Revolução Francesa, então a França estava influenciando muito. Os reinos ao redor, os impérios ao redor, estavam muito assustados pelo que tinha acontecido na França, pelo que tinha acontecido com os soberanos na França e, inclusive, mais ou menos ali durante a infância da Leopoldina, houve a ascensão do Napoleão Bonaparte ah, como imperador da França e também começou esse período de expansão territorial. Então, ele era uma figura muito odiada pelos outros soberanos ali ao redor, principalmente porque ele representava uma ameaça muito grande para eles. E na casa da Leopoldina não era diferente, todos eles detestavam eles, mas por conta de alianças políticas que o pai dela se viu obrigado a fazer, a irmã mais velha dela, que era a irmã mais próxima da Leopoldina, acabou se casando, ou tendo que se casar, com o Napoleão. E por que eu trago isso? Porque desde o princípio, a Leopoldina e as irmãs delas já vêm de um contexto em que elas sabem qual que é o papel delas, qual que é o papel das princesas nesses jogos políticos. A própria Leopoldina, ao longo das cartas que ela vai trocando com algumas pessoas, principalmente com a irmã, ela menciona mais de uma vez o fato dela saber que as princesas, elas geralmente são usadas como peões, não é? Elas são trocadas aqui e ali de forma a formar acordos que fossem benéficos para os seus países de origem. Então, só por essas e outras, a gente já percebe que ela não é uma garota assim tão bobinha, não é? E principalmente levando ainda em conta a família em que ela nasceu. Ela era uma Habsburgo, então os Habsburgo, durante muitos anos, eles foram a família que dominaram a Europa, através principalmente de casamentos, não é? Então, ao longo de séculos e séculos, os soberanos preparavam as princesas e, claro, os príncipes também, para serem bons soberanos. A educação deles era muito boa, eles passavam valores para esses herdeiros do trono e para essas herdeiras também, futuras rainhas ou princesas, passavam valores que para eles eram muito importantes, como fazer caridade, se preocupar com o bem do povo. Eles eram bem católicos, então essa base da religião também era bastante importante para eles. Então, a Leopoldina e as irmãs dela já nasceram numa família que
preparou elas muito bem para o casamento. Então, elas tinham uma base educacional muito bem fundada. A Leopoldina, ela era muito inteligente, ela era poliglota, falava o alemão, não é, que era a língua materna dela, mas falava o francês e o inglês também fluentemente, e também em alguns meses deu conta de aprender o português. Então, todo esse contexto para mostrar que ela não era necessariamente uma jovenzinha boba que, quando surgiu a oportunidade de se casar com Dom Pedro, foi toda apaixonadinha e tal. Ela sabia dos jogos políticos e o que o casamento dela representava para o próprio país e para o outro país. Mas, enfim, foi em 1816 que foi firmado o acordo, que é o tratado de casamento dela com o Dom Pedro I. Algo que eu achei interessante disso aqui é porque o pai dela ficou muito na dúvida ali eh, entre o Dom Pedro e um outro candidato que morava lá na Europa. Detalhe, porque a família real portuguesa já estava morando aqui no Brasil nesse período. Então, enfim, ele estava entre mandar a filha para um outro continente ou deixar ela ali, mais pertinho dele, uma cultura que eles já conhecem, conheciam um pouco melhor, não é? Mas ele meio que deu a liberdade para ela escolher. Mas assim, deu a liberdade entre aspas, tá? Porque conforme ele foi falando com ela e tal, e apresentando os 2 candidatos, eh, ele deixou muito evidente qual que era a preferência dele, que era o Dom Pedro, não é? Seria um acordo entre as famílias que seria muito mais interessante para a Áustria, e a Leopoldina escolheu o Dom Pedro. Então o tratado de casamento foi firmado em 1816 e em meados de 1817 eh, houve a cerimônia de casamento deles. Só que isso é outro detalhe que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha ouvido falar disso, mas que essas cerimônias foram realizadas separadamente. Ou seja, a Leopoldina casou lá na Áustria e o Dom Pedro casou aqui no Brasil. Ambos tiveram essas cerimônias separadamente e, claro, tinha alguém ali para representar o cônjuge, só que era uma figura só simbólica, não é? Depois que ela chegou no Brasil, foi realizada uma outra cerimônia, mas só de finalização ali dos votos. Mas eu achei muito interessante que eles já eram casados antes mesmo deles se conhecerem. Enfim, não é? Século XIX. Ela embarcou lá da Europa para vir aqui para o Brasil em agosto e chegou somente em novembro no Rio de Janeiro. E assim, desde que ela chegou, ela teve um choque cultural, não é? Primeiramente com o clima do país, porque ah, Europa, principalmente ali a Áustria, é um país bem frio, os verões deles são bem amenos, e ela chegou aqui principalmente em novembro, não é, gente? Que é ali o auge do calorão que a gente tem. Então ela chegou aqui, muito calor, muitos mosquitos. A cidade não era assim muito bem desenvolvida, até porque a família real portuguesa tinha se mudado para cá tinha pouquíssimo tempo, tinha menos de 10 anos, então, enfim, uma cidade muito subdesenvolvida comparada com os padrões que a Leopoldina estava acostumada. Também a cultura portuguesa era bastante diferente da cultura alemã, né, da cultura germânica. Por exemplo, a família real portuguesa tinha o costume da cerimônia do beijamão, que basicamente todos os súditos passavam beijando as mãos dos seus soberanos. E, a princípio, a Leopoldina e toda a comitiva dela acharam isso bem estranhos, mas até o fim da vida ela teve tempo de se acostumar. E também, infelizmente, não foi só isso, não foi só o choque cultural, mas também porque ela não foi tão bem recebida assim pela corte portuguesa. O rei de Portugal, ele realmente foi muito sincero na recepção dele. Ele foi a pessoa que melhor tratou ela, que mais se importou com ela, eh, enquanto ele esteve aqui no Brasil, não é? Mas o resto da corte portuguesa e a própria família dos Bragança era um povinho muito complicado, tá? Tinha muito futrico, tinha muita puxação de saco e eles receberam ela com um olhar assim de desconfiança, porque na cabeça deles ela era uma estrangeira e ela passou o resto da vida dela sendo chamada por esses cortesãos como a estrangeira. Apesar dela ter se adaptado muito bem à cultura daqui do Brasil, ter se adaptado o quanto ela pôde com o clima, e
ter passado a usar apenas a língua portuguesa, a não ser em cartas e missivas que ela mandava para a Europa, mas ainda assim ela não foi bem agregada aqui à corte portuguesa que estava aqui no Brasil. E isso ela sentiu bastante. Ela também se sentiu muito isolada desde o início por conta disso, e ela também sentia falta de pessoas bem instruídas com quem conversar. No início ela tinha o rei de Portugal, mas depois de um certo período, ele e o resto da família portuguesa acabam voltando para Portugal, e ela se vê meio que aqui sozinha com Dom Pedro a- uma parte da corte portuguesa que ficou aqui no Brasil. E assim, gente, é, eles eram um pessoal que, principalmente para as mulheres, eles achavam que se ela soubesse ler e escrever, era mais que o suficiente. Não tinha necessidade de muito mais do que isso. E até os homens não eram muito bem instruídos, principalmente o Dom Pedro, que ele era uma pessoa que era muito espiritada quando ele era mais jovem, então ele não tinha paciência de ficar assistindo muitas aulas e prestar atenção nas aulas. Então, isso inclusive é uma coisa que mais para frente, conforme ele vai ficando mais velho, ele diz se arrepender de não ter tido um estudo melhor, ter se dedicado melhor, e também porque a Leopoldina, ela gostava muito da natureza. Ela era uma mineralogista, ela adorava explorar a fauna e a flora, desde lá da Áustria e os minérios que tinham lá. Então, quando ela chegou aqui no Brasil, ela ficou encantada com tudo que ela encontrou aqui. E nesse ponto, o casal real ali, o Dom Pedro e a Dona Leopoldina, se deram muito bem a princípio, porque ele também gostava de passar muito tempo ao ar livre e ela adorava acompanhar ele nesses passeios que eles se enfiavam lá no meio da mata e cavalgavam, e enfim. E é claro que desde o início ela acabou se incomodando com as traições do Dom Pedro, né? Porque ele nunca foi um cara fiel e ele sempre teve amantes, só que a princípio era de uma forma discreta. Então, assim, coisa que acho que boa parte dos homens na época tinham amantes, principalmente sendo é, soberanos, não é? Simplesmente porque eles poderiam ter a mulher que eles quisessem aos seus pés no momento que eles quisessem. Então, assim, a Leopoldina, ela, inclusive, ela nem parecia se importar muito com isso no início. Outra coisa que ela também sofreu bastante durante toda a vida dela aqui no Brasil foi com o temperamento do Dom Pedro, porque assim, ele era um príncipe, herdeiro do trono português, extremamente mimado e com um temperamento terrível. Então, assim, inclusive mais para frente no livro, a gente vai ter até indícios de que talvez ele fosse violento dentro de casa, não é? Tem até uma história de que ele teria dado um chute na barriga dela quando ela estava grávida, e que isso teria sido um dos motivos que agravou a saúde dela pouco antes dela falecer, não é? Não sei se vocês já tinham ouvido esse rumor, não é? Mas existe essa história por aí. Porém, aqui no livro, inclusive, o Paulo, ele comenta, ele traz isso aqui à tona e traz ali indícios de que provavelmente isso não é verdade, esse chute na barriga dela nunca aconteceu, porém, sim que ele era uma pessoa bem agressiva, digamos assim, temperamento bem terrível, porque tem relatos de pessoas que viram a Imperatriz com algumas marcas de contusões depois deles terem algumas querelas, digamos assim. E aí, por conta de uma revolução liberal que teve lá em Portugal, a família real acabou se vendo obrigada a voltar para lá, e isso foi em 1821. E aí, Dom Pedro e a Dona Leopoldina, junto com os filhos deles, ficaram para trás. Inclusive, ela teve a primeira filha em 1819 e, após isso, ela teve mais meninas. A partir daí, começa realmente a ter a atuação da Leopoldina na parte política, porque a família real portuguesa estava lá em Portugal, eles meio que estavam reféns das cortes liberais que tinha tido lá, e o clima no Brasil também não estava muito amigável, não é? O povo brasileiro não estava mais querendo ser colônia de Portugal, até porque eles já tinham se acostumado com a família real morando lá, então eles viram como que era ter os privilégios de ter um rei e uma rainha morando na terra deles. E eles não queriam voltar para o simples status de colônia.
Então o clima ali começou a ficar muito tenso, entre os brasileiros, e as tropas portuguesas que ainda estavam aqui no Brasil, e aí começou uma articulação política. O Dom Pedro estava querendo colaborar com os portugueses a princípio, mas eles estavam começando a fazer exigências cada vez mais absurdas e mais complicadas de se seguir. E nisso a gente vê e acompanha as cartas, inclusive, que a Leopoldina estava mandando naquele período. A princípio, ela era uma pessoa com uma mentalidade bem conservadora, digamos assim, do ponto de vista político. Ela cresceu dentro de um império Habsburgo, então ela cresceu com a crença de que o absolutismo real era a única opção correta para se seguir, não é? Inclusive, os Estados Unidos já tinha declarado independência e instalado uma república lá, e ela achava aquilo ali o suprassumo dos absurdos e uma barbaridade. Mas aqui ao longo desse um ano, digamos assim, a gente vai vendo a mudança da posição dela aos poucos, porque ela vai tendo contato com umas pessoas aqui no Brasil, até porque ela e até o Dom Pedro também eram bem fáceis de se ter contato, eram bem acessíveis, e principalmente a Imperatriz, porque ela tinha muitas iniciativas de caridade. Ela praticava muita filantropia, ela financiava um asilo e, ela até se endividava para conseguir fazer essas boas ações aí. Então, ao ver a situação do Brasil e estudando sobre o assunto, e sobre república, sobre constituição e não sei o quê, ela foi mudando assim a opinião dela aos poucos, e a gente consegue observar isso ao longo das cartas que ela foi mandando durante esse período, até que ela meio que se decidiu pelo povo brasileiro nessa história, e ela começou a articular junto com outros brasileiros, ou até mesmo outros portugueses que viviam no Brasil e que concordavam, estavam do lado dos brasileiros nessa luta. Ela começou a fazer uma articulação política para, assim, ela meio que encaminhou ali o caminho, abriu o caminho para o Dom Pedro poder passar ali e receber as glórias, não é? Como a vida era fácil desse Dom Pedro antigamente, não é? Inclusive, eu até destaquei aqui um trechinho de uma carta que ela enviou para o Dom Pedro, logo antes dele declarar o Dia do Fico, não é? Que não foi, inclusive, tão grandioso quanto a gente imagina, não foi aquele discursinho que a gente está acostumado a ouvir na escola. Aquilo ali foi uma versão posterior que foi publicada, não é? Mas, enfim, uma carta que ela mandou para ele. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrecerá. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já disseste aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Tereis o apoio do Brasil inteiro, e contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão nada podem fazer. Enfim, nesse período todo aí de tensão, não é, entre os portugueses e os brasileiros, a Leopoldina acaba fugindo para uma fazenda um pouco mais afastada junto com os filhos. Ela tinha um filho pequeno, o primeiro herdeiro masculino, que tinha apenas alguns meses, e nessa ida e volta dessa fazenda, ele acabou não resistindo a essa viagem, ele faleceu. Isso daí foi uma das coisas, assim, que, assim, se eles estavam na dúvida quanto ao que fazer, acabou ali, a partir daquele momento, cortaram qualquer laço de respeito que tinham com Portugal. Claro, tinha respeito com o rei, mas ele já não tinha mais tanto poder, por conta que as cortes liberais é o que estavam controlando ali o país. Então, a partir disso aí foi que eles realmente se decidiram pela independência do Brasil. E também foi nesse período da independência que o Dom Pedro conheceu a Domitila, a Marquesa de Santos, que, caso vocês não saibam, era a amante que ficou junto com Dom Pedro pelo período mais longo. Eles ficaram 7 anos juntos e, inclusive, ele assumiu essa amante publicamente. Posteriormente, ele assumiu a filha bastarda que ele tinha com essa amante e, assim, tudo bem que antigamente eles não casavam por amor e tal, mas a forma e o desrespeito com que ele tratou a Leopoldina, com todos esses escândalos, ele não teve nenhum.
nenhum respeito pela imagem dela, e o povo adorava a Leopoldina, então a popularidade do Dom Pedro começou a cair assim estonteantemente, e o pessoal também odiava a Domitila. O Dom Pedro realmente não tinha vergonha nenhuma na cara, tá? Nenhuma vergonha. Inclusive, ele chegou ao ponto de nomear a Domitila para ser a camareira-mor da Leopoldina, ou seja, ele estava forçando a amante e a esposa, que sabia que a outra era amante, a conviver. E, enfim. Inclusive, outra coisa interessante é que lá na corte portuguesa, os empregados ali do palácio, pelo menos os cargos mais altos, eram ocupados por outros nobres. Então era uma grande honra para eles. Então, assim, meio que abaixo do imperador e da imperatriz, tinha ali a Domitila, sabe? Então ela virou a dona do pedaço. Posteriormente, ele nomeou ela como viscondessa de Santos e posteriormente ainda transformou ela na Marquesa de Santos. E com essa história da traição pública, que foi um golpe atrás de golpe, a moral da Leopoldina, não é, que sempre respeitou muito a figura do Dom Pedro, inclusive durante o período da independência, tiveram até alguns movimentos que gostariam e que pretendiam fazer dela imperatriz e deixar o Dom Pedro de lado, é, alegando que ele não era um brasileiro nato, embora ela também não fosse, mas dando preferência por ela, porque ela demonstrava ter uma capacidade de governar muito maior do que a dele. Ela era mais esperta do que ele, ela era mais articulada do que ele, mas ela, como uma esposa muito fiel e cristã, ela não quis. Ela disse que o papel dela era apenas dar apoio para o marido dela. Então, ela foi uma esposa assim maravilhosa, uma mãe maravilhosa. É, e o Dom Pedro assim tratou ela com muita ignorância e com muita falta de consideração. Inclusive, ele era um cara muito mão de vaca, tá? A imperatriz, logo que casou, ela recebia uma mesada, digamos assim, da Áustria, e esse dinheiro ia todo para a mão do Dom Pedro, ela não via um centavo disso. E ela também recebia uma mesada, tipo, do governo ali português, por ela ser ah, uma princesa e posteriormente por ser uma imperatriz. E por mais que a quantia que ela ganhasse ali depois que virou imperatriz fosse alta comparada com o salário de outros funcionários ali do palácio, ah, simplesmente pelo fato dela ser imperatriz, ela automaticamente tinha que ter mais gastos, porque era esperado de um soberano que ele se vestisse de uma certa forma, que ele tivesse uma certa quantidade de pessoas na sua própria corte. E, enfim, se você é, não tivesse altura, não tivesse as suas coisas à altura desse cargo, era encarado como uma grande vergonha. E a Leopoldina ela foi criada para ela desempenhar o papel dela muito bem. Então, ela meio que vivia endividada, até porque além dessas aparências que ela tinha ali que manter, ela ainda tinha muitas iniciativas de caridade. E, enfim, o Dom Pedro simplesmente deixava ela se endividar. E quando descobria desses endividamentos, ela vivia pedindo dinheiro emprestado para os outros, inclusive escondido dele, porque ele era um ignorante. E quando ele descobria, assim, ai, era um escândalo, era uma briga. Porém, com a Domitila, aí não tinha preocupações com gasto, não é? Aí pagava a educação dos filhos, que teve fora do casamento, aí ela podia ter sempre ali os melhores vestidos, os que estavam mais na moda. A Leopoldina não, porque isso daí era futilidade, ela não precisava disso, mas a amante pode. A amante era só pedir que ele pagava. Gente, foi me dando uma raiva conforme eu ia lendo isso. Vocês não têm ideia. E uma coisa que eu imagino que deva ter deixado a Leopoldina extremamente feliz foi quando a Áustria finalmente reconheceu a independência do Brasil. A independência foi declarada em 1822 e a Áustria reconheceu a independência do Brasil como um império apenas em 1825. E durante um ano depois que teve, inclusive, a declaração da independência, o pai da Leopoldina, assim, cortou as comunicações com ela. Ela continuou enviando cartas para ele, mas ele não respondia mais. Depois de um ano, ele voltou aos poucos a se comunicar com a filha, mas, enfim, porque na cabeça deles era um absurdo isso daí. Era uma falta de respeito para com Portugal e para com o rei de Portugal. Mas, enfim, ela deve ter ficado muito feliz quando a Áustria finalmente reconheceu a independência do país dela, não é? E, inclusive, uma coisa que
ela sempre sentiu muito durante toda a estadia dela aqui no Brasil foi muitas saudades da terra dela e da família dela, da irmã dela, que ela era muito próxima, ela sentia muita falta, mas infelizmente ela nunca voltou a ver eles, ela nunca voltou a sair do Brasil. E em 1826, ela estava grávida, inclusive, e no iniciozinho ali de novembro, ela adoeceu, ela começou a reclamar da saúde e ela passou um mês assim muito mal, cada vez pior. No início de dezembro, ela teve um aborto espontâneo, perdeu o bebê, era um outro herdeiro masculino, e no dia 11 de dezembro de 1826, ela faleceu. Nessa época, o Dom Pedro II, ele tinha apenas 2 anos, e as outras filhas dela tinham, acho que a mais velha tinha 7 anos, e as outras tinham entre 4, 3, enfim, foi um baque muito grande ali para toda a família. O Dom Pedro, apesar deles não estarem numa boa fase do casamento naquele período, ele nunca superou assim 100% a perda dela. E, enfim, essa foi a história da Leopoldina. E daí agora você deve estar assim, ai, mas meu Deus, Gabi, você me deu spoiler, você contou o livro inteiro. Gente, primeiro que para biografia de gente morta não tem spoiler, não é? Isso aqui aconteceu 200 anos atrás, isso aqui era para você ter aprendido na escola. Não tem spoiler aqui. Porém, uh, isso aqui não tira nenhuma graça de você parar o seu tempo e ir ler esse livro, sabe por quê? Porque eu te contei muito por cima, que tem muitos detalhes, tem cartas, tem imagens aqui, tem muitas. Eu gostei assim do trabalho que aqui a Leia fez com esse livro. Ele está sendo republicado agora por uma outra editora. Porém, aqui tem tipo pinturas da época, retratos, né, da Leopoldina, da família real. Aqui, ó. Enfim, aqui nós temos muitas pinturas, muitos retratos deles. E eu acho isso muito bacana assim para gente é, conhecer mais, se inserir um pouco mais ali no contexto. Na época não tinha câmeras ainda, né? Então a gente não conseguia ter uma noção realmente de como esses soberanos realmente se pareciam. Mas aqui nós temos muitas imagens e ao longo do livro também vai tendo é, gravuras aqui de certos personagens. Ó, aqui é um perfil da Leopoldina. E, enfim, aqui nós temos muitas cartas, não só da Leopoldina, mas de assistentes dela. Nós temos trechos de. Assim, o que a gente tem de registro histórico aqui, além de jornais, são as cartas, não é? E aqui o Pedro Resutti, ele realmente, o Paulo Resutti, ele fez uma pesquisa assim muito boa. Ele realmente trouxe um panorama muito interessante ali da época e com bastante explicações, então você não se sente perdido ali com os costumes da época, porque ele realmente consegue te inserir ali no meio. E, enfim, gente, eu realmente gostei muito, muito mesmo aqui desse livro. E eu espero que o fato de eu ter aqui te contado a biografia dela não tenha te desincentivado a ir ler esse livro, porque, como eu disse, isso aqui foi um resumão, gente. Esse livro aqui tem 400 páginas. Eu fiz aqui um vídeo que eu espero que esteja com menos de 20 minutos. Pelo menos depois da edição final, eu espero que tenha ficado com menos de 20 minutos. Espero, vamos rezar para que sim. Porém, enfim, não tem como eu trazer todos os detalhes que tem aqui. E, enfim, aqui a gente consegue ver um pouco mais da personalidade dela. E, ai, olha, leia esse livro. Eu achava que de repente eu não fosse gostar, por ser uma biografia, por ser um livro de história, não ser um romance, que eu tô acostumada a ler romances, não é? Romances não necessariamente românticos, né, gente? Romance, o estilo de narrativa. E, na realidade, não. Eu adorei do início ao fim e, inclusive, eu demorei para ler esse livro, tá? Eu demorei para ler ele simplesmente porque eu não estava com tempo. Eu continuo sem tempo para conseguir ler. Porém, se não fosse a minha falta de tempo, eu acho que em uma semana eu teria lido ele. Porque, cara, isso aqui, sei lá, talvez seja porque eu seja apaixonada por história também. Mas, assim, quando eu começo a ler isso aqui, eu não quero largar mais. E, inclusive, já estou ansiosa para
ler outros livros do Paulo, que ele tem aqui uma série de A História Não Contada. Ele já tem biografia do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, da Domitila, inclusive tem uma biografia dos Romanov, que foram a última família imperial russa. E, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, onde eu trago resenhas, nem sempre eu consigo trazer resenhas tão curtas, porque, dependendo do caso, acaba sendo um livro um pouco mais complexo, e eu preciso comentar um pouco mais sobre ele. E, enfim, esse aqui foi um caso, por exemplo, que eu senti que eu precisava trazer um panorama um pouco maior. Mas, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal para ajudar aqui o canal a crescer e comenta aí embaixo se você se interessa por resenhas ou que tipo de vídeo vocês gostam mais de acompanhar. E eu vou estar tentando trazer mais desses vídeos aqui para o canal. Agora, nesse ano que eu comecei a trazer mais resenhas, eu particularmente tenho gostado bastante de ter mais tempo para poder comentar sobre os livros que eu leio. Então, enfim, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!